Mundo. Estamos de novo aqui no Café com Política. Hoje é o dia do advogado. Muito bem. Isso. Muito E a bem. gente tem hoje aqui dois ilustres advogados, né, Cíntia? Sensacional. Boa noite a todos. Nessa quarta-feira, dia 11 ou 12... Dia 11, muito bem, dia 11 aí de agosto, nessa noite sensacional com dois convidados incríveis, pessoal. Por isso que queremos primeiro agradecer a presença de ambos, Sim. tá? Agradecer e estamos fazendo esse programa também em homenagem ao Dia do Advogados, pois o que seríamos de nós sem vocês também? Para nos defenderem, para nos orientarem e nos darem um norte, às vezes que estamos tão perdidos em tantas situações da vida, não é mesmo? Então vamos se apresentar um pouquinho, Dr. Leonardo Góes. Olá, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite, pelo espaço. Então, meu nome é Leonardo, eu sou sócio e também sou encarregado de dados da Maia Sociedade de Advogados. Eu digo encarregado de dados, que é uma nova, entre aspas, profissão, porque é a figura do DPO que nasce em função da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vai discutir um pouquinho ela hoje. E fico muito feliz aí de estar hoje aqui com a doutora Andréia, nossa sócia lá do escritório também. Espero aí sanar as dúvidas dos ouvintes / telespectadores. Né? Muito bacana. Se apresenta também para nós, doutora Andréia. Boa noite, Toninho. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui novamente, né, Toninho? Sempre Isso. é muito engrandecedor, né, estar aqui. Prazer é nosso. Na presença do nosso sócio, Dr. Leonardo, da Maia Advogados Associados. Eu faço a área de Direito Público, já fui corregedora-geral do município de Bauru, já estive também como gerente jurídica na situação da Coab. Olha que bacana. Quando teve lá o escândalo, né? Então, nós Verdade, somos- vai ter o que falar aqui pra gente Ih, então, hein? Nós temos, Tem bastante. nós Vamos temos ter bastante assunto. prosa, né, Toninho? Bastante Muito papo. bom. Já fui assessora da saúde, na área jurídica também. Enfim, vamos tentar aqui eu tenho conversar, né, com o nosso público e Isso. ver aí quais são as perguntas, mas óbvio, hoje o foco maior é a Lei Geral de Proteção de Dados. Com certeza. E hoje, Cíntia, hoje é o dia do advogado, né? E o advogado é nada mais, nada menos que a sua segunda mãe. É aquela pessoa que sabe da verdade, se for mentira, ele vai falar pra você que é verdade. É isso Entendeu? aí. É aquele que você está errado ou tá certo, ele vai dizer que você tá certo, é que nem a mamãe sua. O advogado é esse cidadão, por isso que ele te defende com a garra que eles fazem. E eu quero deixar aqui meus parabéns para todos os advogados, juízes, corretores, todo mundo. Hoje é o dia bravo desses valentes guerreiros, não é verdade? E tem uma máxima, né, Toninho, Tem. para o advogado, né? Ele sempre fala pro cliente, fala a verdade, deixa que a mentira eu falo pra Muito você, né? bom isso, verdade, é então, verdade. Eu exatamente. preciso da verdade, né, eu sua? preciso da É verdade. verdade, pra fazer a isso defesa, né? mesmo. Isso. E vamos dar os nossos boa noite aqui primeiro? lá. Os primeiros da noite. Boa noite, o Marcos Augusto tá falando boa noite, Toninho, da Mariflex. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Marcos. Temos também aqui a Caroline Narraz. A Caroline também quero parabenizá-la, é o dia dela também, uma grande advogada, tá? Um beijo pra você. Tá, depois o outro boa noite é meu. Vamos lá, tem o outro boa Agora tem pronto. um boa noite. Ah, pronto. Boa noite do Rafa. O Rafa tá falando, boa noite, Toninho, da Mariflex. Certo? Só que depois ele fala assim, antes de tudo, tá, gente? Boa noite, amor. Oi? É. Quem Aí será depois ele que fala é? boa noite, amor, depois fala Toninho da Mariflex. Você entendeu o que ele tá falando? Entenderam? o Só que ele recado? tá falando aqui com o amor dele. Então tá A bom. esposa dele tá aqui. Boa noite, Só que meu do jeito amor. que ele fala, Exatamente. todo mundo vai pensar mal de nós dois, viu, rapaz? Que isso, Amoro? Onde você viu um negócio Aí, desse? boa noite, amor, Toninho da Mariflex. Nós vamos conversar em casa depois, hein? Boa noite, então, Rafael, amor, seja como for. Terapeuta também tá sempre aqui no Loucos da Bola com a gente, né? Participando. Carol, um beijo, advogada também. Temos também aqui, é o que o Marcos falou, as pessoas têm consciência da importância. Vou já falar sobre isso aqui, que eu já adorei essa pergunta. Pessoal, vamos mandar perguntas, sugestões, vamos mandar áudio? Áudio. Estamos esperando por áudio. 014 991 8767 991 91
8767. Manda seu áudio, faz a pergunta pros doutores aqui, ok? Muito. Hoje é dia do advogado. Cadê os advogados para desejar parabéns para vocês, né? Para prestigiarem também, não Isso. é mesmo? Já vou enviar uns ois aqui para vários advogados queridos aqui Isso. também. Temos também a Andréia, boa noite. É isso aí. Então vamos começar então, Vambora. doutor Leonardo. Sobre o assunto de hoje, né? É um tema que essa semana foi muito interessante porque meu sócio, ele trouxe para mim que saiu no jornal uma pauta no domingo falando sobre a Lei de Proteção de Dados. Não sei se o senhor chegou a ver, uma pauta falando dessa questão que agora está sendo mais falada, né? Agora que ela está começando a se tornar expansão. Já existe, né? Mas o pessoal está começando a tomar o conhecimento aí. Para mim, realmente é algo novo e eu quero aprender muito hoje sobre isso. Então, começando assim, quais são as bases da Lei de Proteção desses dados pessoais e quando foi sancionada? Certo, então vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí popularizada como LGPD, que fique bem claro, LGPD. Exatamente. Que a gente já teve até inclusive Não é alguns... LGBT, Não é LGBT. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu Isso. digo isso porque até alguns figurões aí, alguns políticos famosos, filho do presidente da República, inclusive, acabou confundindo certa feita, mas enfim. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma base na GDPR, que é a legislação correlata na Europa. Então, essa legislação europeia já tem 4, 5 anos que está em vigência. E aqui no Brasil, de forma efetiva, ela começou há 2 semanas. Foi agora 1º de agosto. Tá? Começou agora assim, mesmo. eu digo do ponto de vista geral. Por quê? Ela foi sancionada já há mais de... Ela foi sancionada em 2018, faz 3 anos 3 já. anos? Isso agora que apareceu? Porque daí o que aconteceu? Tava engavetada. Não, ela foi sancionada, publicada, mas houve aquilo que a gente chama no direito de vacatio legis, que é um período de adaptação, né? Eram de 12 meses, acabou sendo prorrogado por 24, e o ano passado, em meio à pandemia, acabaram estendendo pelo menos os efeitos das multas. Então, a lei está em vigor desde setembro do ano passado, mas ela de maneira ampla começou em agosto agora. E o que seria isso de maneira ampla? É porque a gente tem a ANPD, a criação da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fazendo uma analogia, como, por exemplo, a gente tem para telecomunicações a Anatel, para energia elétrica a ANEEL, essas agências reguladoras. A gente tem uma autoridade, não chega a ser uma agência reguladora porque ainda não tem essa autonomia, ela está vinculada à presidência da República. Mas essa autoridade, desde 1º de agosto, ela pode fiscalizar, tem o poder de fiscalização e impor multas que vêm desde uma mera advertência com indicação de medidas corretivas, passando por multas pecuniárias que podem chegar até 50 milhões de reais por infração. 50 milhões de reais por infração. Pode chegar até, claro, né? Inclusive está sendo debatida a questão de como vai ser feito esse cálculo. Mas fica tranquilo, Toninho, que é limitado a 2% do faturamento anual da empresa, tá? Então, assim, aquelas que 2% do faturamento anual não vou poder mais comentar aqui. Passar de 300, 400 milhões, daí tá tranquilo, tá? E aí, o que acontece? Só que o problema não são essas sanções, é porque as sanções mais pesadas da NPD seriam a respeito de proibição parcial ou até mesmo total do tratamento de dados. Seria você chegar numa empresa e não pode mais tratar dados. Mas que dados são esses? São dados pessoais. Então, nosso nome, nosso RG, nosso CPF, nosso endereço, a placa do nosso carro, o endereço IP que nosso celular, nosso dispositivo informático está conectado. Tudo aquilo que possa individualizar uma pessoa natural, uma pessoa física, isso é um dado pessoal. E a gente tem uma subcategorização que são os dados sensíveis, que dizem respeito à nossa predileção sexual, à nossa orientação política, à nossa orientação filosófica, nossos dados genéticos, de saúde, enfim. São dados que podem nos segmentar em grupos, né? Que pode criar uma espécie de discriminação e essa discriminação ela pode ser tanto positiva quanto negativa.
Então, a gente vive num país que tem a cultura de não só tratar dados de maneira equivocada, mas também de vender esses dados, compartilhar esses dados sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma, enfim, fiscalização. E agora isso tende a mudar, tá? Mas para ficar claro também, mas isso foi uma vontade do legislador depois de tanto tempo. Assim, eu falei da Europa, mas você pega a nossa vizinha Argentina, por exemplo, já há 2 décadas tem lei de tratamento de dados pessoais, tá? E daí você fala assim, mas as 2 décadas, Malemar tinha internet. É que os dados pessoais não se limitam aos dados digitais. É a questão dos dados físicos também, é tudo. Documentos tudo, tudo. mesmo, Então, né? então assim, eu brinco, né, com os meus alunos, eu sou professor também, quando a gente vai falar de direito digital, vai falar de Lei Geral de Proteção de Dados, ela abarca tanto a questão dos cadastros digitais, os bancos de dados, mas aquela caixinha lá de anotação de quem deve na padaria, aquela cadernetinha, aquilo são dados, né? Tá lá vinculado o nome, o CPF de alguém, quanto que tá devendo, o consumo, porque uma caderneta tem um perfil de consumo do cidadão, enfim. Então, você tem países vizinhos que já têm há tempos, na Europa, há tempos, vários países tinham, a questão é que agora aglutinou. Nos Estados Unidos da América, você não tem uma legislação de proteção de dados federal, mas tem vários estados. A Califórnia, por exemplo, é uma que é referência, até porque ela é o Vale do Silício e tudo mais. Então, assim, tem bastante coisa que a gente pode discutir, fazer o beabá, né? E chegar até alguma coisa mais avançada. Mas é fruto de pressão internacional, né? Porque e no Brasil demorou tanto assim pra chegar, né? Se for ver. É por conta de burocracia, então? É porque, na verdade, é que a gente deixa tudo pra última hora, né? E o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Na verdade, a GDPR, que é a da União Europeia, entre outras coisas, ela preza que os países europeus eles têm que manter a relação econômica com quem tem a proteção de dados. Sim. Então, na verdade, isso nasce fruto de uma pressão econômica internacional. Sim. Né? E é claro, que independente dos motivos, é Sim. muito bem-vinda. Né? É uma conquista, né? É mais ou menos, como você está falando da padaria, da tal. É mais ou menos eu ter uma conta, eu devo lá, não consegui pagar. Esse cara pega, divulga isso para todo mundo. Pode ser também. É que assim, essa questão de tratamento de dados, até é importante que na lei fala tratar dados. O que é tratar dados? Bem, qualquer verbo referente ao dado, desde coletar, criar, modificar, armazenar e até excluir, tá? Surgem nomenclaturas como, por exemplo, anonimizar, que seria um termo jurídico bonito para criptografia, de tornar o dado inelegível, enfim. Sim. Mas é um dos exemplos, né? O que mais estão me perguntando em outras entrevistas que eu acabei concedendo nas últimas semanas é o telemarketing. Sim, eu coloquei a questão do telemarketing. Já que você está falando, é isso que é muito importante. Redes também sociais. O telemarketing, porque perdoa a informalidade, enche o saco. Muito. Né? Enche o saco. É lógico que o segmento do telemarketing emprega, tem a sua importância. O problema é a reiteração de contatos para aquele que não solicita. Verdade. O duro é você receber um telefonema cobrando a Joana e eu sou o Antônio. Exato. Quer dizer, aquilo você vai com toda atenção, pois não, boa. A dona Joana está aí? Como, dona Joana? Pode até gerar problema no barraco, né? Imagina, É. atrás da Joana. Opa, Você mas entendeu? como assim? Você imaginou? Eu tô na minha casa, o cara tá perguntando a Joana? No meu caso, tem uma tal de Valéria que ficam ligando pra mim, né? Eu não aguento mais, né? Atrás da Da Valéria. E eu já faz 1 ano que eu tô com esse número do DDD 14, que eu tinha meu DDD do 43, que eu tava na região de Londrina antes. E eu acabei herdando o número de uma senhora que está aposentada e toda hora recebe oferta de crédito consignado. Olha. Estão querendo que você pegue empréstimo lá. Então querendo que eu tô quase aceitando, mas eu não sou, Valéria. Tá quase ali querendo até, né? E essas insistências que são difíceis, né? E isso vai nos ajudar, essa lei, nessa insistência? É para ajudar, porque você entrar em contato com alguém, você tá tratando no mínimo 2 dados. O nome da pessoa e o telefone dessa pessoa. No mínimo 2 dados estão sendo tratados. E aí, uma das coisas que a lei traz, por exemplo, é o consentimento
né, você anuir para que alguém estabeleça contato contigo. Eu não sou a Valéria para anuir com isso. É claro que a gente vai ter essa transição, né, esse gap agora que, enfim, né, não sei como que a autoridade nacional vai se portar, como que vai ser, como o judiciário vai se comportar com relação a isso. Mas tem que ter uma melhora. Porque existe lei de call center, telemarketing já. A gente tem uma legislação consumerista bem avançada, que é o Código de Defesa do Consumidor, lá desde 1990. Então a gente tem mecanismos já para coibir isso. O problema é que, não sei, no Brasil a gente tem... Enquanto não... enquanto ninguém sempre, pleitear né? no judiciário, enquanto não sentir no bolso, insistem, né? A gente sabe como funciona também, se você enche o saco de 10 mil e só 10 for atrás, o crime continua Vai compensando, compensar né? sempre. Enfim, mas a gente vai ter que analisar isso aí. Mas eu já aproveito aí, né? Você tem uma audiência boa aqui, Sim. Toninho, viu? Eu não sou a Valéria, tá? Então, se o pessoal que tá ligando aí, eu não se sou a quiser depositar Valéria. dinheiro na conta da Valéria, Aí mas tudo nesse bem. telefone aí, Tudo né? bem, né? Porque é Passa o o Pix, Pix, não aí o Aê. Pix não tem problema. Aí É tudo isso bem, aí. agora tem o Pix, né? Isso. É isso. Vamos falar aqui o Pergunta- pessoal que está aqui com a gente, Sim, Toninho. pode falar. Nós temos aqui o Júnior Diniz nos falando boa noite. Boa noite, Júnior Diniz. Abigail, Isso, temos também a Joyce Teixeira. Boa noite, Joyce. A Joyce, ela faz parte aqui com a gente do programa De Mulher para Mulher. Uma grande... toda terça-feira. Toda terça-feira, uma grande companheira aqui, parceira no nosso programa, né, Joyce? Um beijo. E, pessoal, mande áudio pra gente, mande mensagem, manda áudio aí no telefone 99187 991 Isso. 8767. Muito bem, é 991 91 8767. isso aí. É isso Manda aí, seu Toninho. Muito bem. Eu posso perguntar agora uma pergunta para doutora Andréia? Deve, vamos lá. Doutora Andréia, vamos fazer pergunta da Coab. Da Coab. Da Coab. A senhora saiu de lá em Janeiro. janeiro. Porque a prefeita trocou todo mundo. Na verdade nós tivemos um convite para ficar, mas por motivos de ordem pessoal acabei optando por sair. Perfeito. Né? E aí também para voltar para a vida privada, né? Aquela situação que o advogado ele está emprestado, né? Sim. Para a administração pública e uma hora ele deve retornar ao seu reduto. O meu reduto realmente é de ordem privada. Tá certo. Perguntinha básica. Você acha que vai acabar como essa novela? Você tem noção, mais ou menos? Será que vai ter um fim? Toninho, o judiciário em si, obviamente, é bastante moroso, né? Mas eu creio que está sendo feito o melhor, dentro daquilo que é necessário. Ampla defesa, o contraditório, porque, caso contrário, obviamente, o processo pode ser anulado ou qualquer coisa nesse sentido. Quando eu estava já o ano passado lá na Coab, nós entramos com uma ação até para também garantir os efeitos civis, né, no sentido de ressarcimento do dano ao erário. Nós já tivemos êxito lá, né? E agora o doutor Fernando Macelli optou, então, em também fazer isso através da promotoria. Fernando Macelli, promotor da 8ª Promotoria Civil. Tá. E com isto, até hoje, saiu, né, no jornal, que se conseguiu um pouco mais de extensão dos bens aí que vão garantir uma situação futura de ressarcimento. Então, são 2 processos apartados. A questão criminal, que aí o GAECO, que é o autor, e a questão civil, que aí hoje é a 8ª Promotoria, Dr. Fernando Macelli. Eu acho que está andando bem, mas a justiça é lenta e necessária essa lentidão até para dar ampla defesa contraditória das partes. Vocês pediram uma reunião com a Caixa Econômica e parece que a Caixa Econômica não foi presente, isso? Não pôde? Na verdade, enquanto estávamos na administração da Coab, eu na área jurídica, o doutor Arildo como presidente, o Marcos no financeiro, por várias vezes nós pedimos essa reunião com a Caixa, nós conseguimos sim essa reunião virtual, né? Então conseguimos falar com a superintendência. O grande problema é que, assim, a dívida que a Coab também possui com a Caixa é uma dívida que não tem
um valor ainda líquido e certo, né? Porque você tem que fazer sim. encontro daquilo que é crédito e daquilo que é débito. O Marcos, que teria condição talvez de falar e seria uma pessoa espetacular para estar aqui com vocês, ele poderia estar dizendo um pouquinho mais, né, daquilo que foi Mais levantado detalhado. e um pouco mais detalhado. Sim. Mas eu digo, existe sim uma dívida com a Caixa, essa dívida não é no montante inicial, porém não se chegou ainda no valor líquido e certo, mas obviamente é um direito da Caixa de pleitear na justiça esse valor. A né? Caixa apresentou os documentos do valor da dívida? Apresentou. Existem ações já na Caixa em detrimento da Justiça Federal nesse sentido. Nós, inclusive, entramos, né, para que fizesse o encontro de contas, porque, na verdade, o que acontece nessas ações da Caixa? Ela só cobra o seu crédito, né? O crédito da Caixa. Só que a Coab também tem crédito. Então, na verdade, tem que fazer Por o isso que eu estou te encontro. perguntando isso. Porque ela também E aí, tem. É. Enquanto também gerente jurídica lá, nós entramos com uma ação na qual o juiz Dr. Marcelo nos deu o parecer favorável, a Caixa recorreu e aí digo-lhes que depois que eu saí de lá, que eu saiba, nada disso ainda foi definido. Tá ok? No sentido do encontro de porque a Coab deve para a Caixa. Só que a Coab também tem crédito com a Tem Caixa. crédito também. Aí eu queria... Por isso que eu te perguntei essa pergunta, porque a balança é correta? Ou pode ser ao contrário isso aí e estão querendo mudar a história? A gente sabe que teve todos os problemas, né? Os desvios de verba, que foi mais do que provado. Mas precisa saber a verdade disso aí, se a balança está batendo, né? Enquanto nós estávamos na administração pública e na administração da sociedade de economia mista, que é a Coab, nós estávamos na busca dessa balança, né? O que foi possível ser feito naquele período nós fizemos e várias vezes estivemos reunidos, inclusive para o próprio Dr. Fernando Macelli, da promotoria, do patrimônio público, com o pessoal do GAECO também, Dr. Daniel Pegoraro, Dr. André, Dr. Gustavo, por diversas vezes com a própria Caixa, por diversas vezes com o Dr. Marcelo, que foi virtualmente, porque a Justiça Federal estava em processo apenas de atendimento virtual, mas isso constou-se em ata, ou seja, estávamos na busca, né, desse equilíbrio para saber realmente qual é o valor devido. Mas existe sim uma dívida da Coab, mas obviamente no nosso entendimento, pelo que a gente verificou, é um pouco menor do que aquela que está sendo cobrada. Né? Então, devido a isso, é que normalmente as pessoas falam, né, que entram na justiça e levam uma vida para conseguir, né, obter resultado. Então, essa questão dessa demora é realmente por conta de quê? O que faz demorar tanto assim? Olha, aqui no caso da Coab especificamente, o que aconteceu? A Caixa, quando nós porque a gente pegou janeiro do ano passado até janeiro deste ano. Isso. Em virtude da situação da Operação GAECO, João de Barro. Com o afastamento da diretoria, nós entramos. Eu saio da Corregedoria Geral e vou para a Coab. O Marcos sai da Finanças e vai para a Coab. O doutor Arildo vem para integrar como presidente da companhia, até pela experiência que ele tinha, etc. e tal, em gestão pública. Quando nós chegamos lá, a primeira situação que nós conseguimos levantar é que, além de tudo, existia-se o rombo e que o valor era sair ali dos cofres da companhia, e existia toda uma situação, o porquê, né, que aquela situação estava acontecendo. Sim. Não estou dizendo aqui que tem envolvimento de ninguém, eu acho que isso não cabe a mim. Claro. Né? Cabe à justiça detectar realmente quem errou. Quem errou, exatamente. O que nós conseguimos detectar? Que existiam as ações da Caixa, já existiam, elas estavam paradas inicialmente falando, por suspensão e pedido, então não havia caso de prescrição ali, porque nós verificamos todos os processos, né? Foi de comum acordo, a suspensão de ambas as partes, porque na realidade eles estavam tentando discutir o que era crédito, o que era débito e qual era o valor real, mas administrativamente. E por isso que eles suspenderam as ações da Caixa. Só que isso não andou
E quando deveria andar, veio a operação, e aí aquele pessoal que estava envolvido com a tentativa de acordo, obviamente foi afastado, e aí nós entramos para tentar entender tudo isso. A primeira situação foi verificar se não tinha prescrição, a segunda era conversar com a Caixa, Sim. e por isso nós fizemos várias reuniões de forma virtuais com a Superintendência de Brasília. Envolvemos o ABC, que é uma associação das Coabs, que já tiveram outras situações parecidas com o de Bauru, não do escândalo, mas no sentido do débito e crédito. Sim. E aí tomamos a medida de entrar com a ação judicial, porque nós não conseguimos desenvolver isto de forma administrativamente. E a sociedade clamava por uma situação. Sim. E o pior, se isso não acontecesse, o município de Bauru poderia ter penhoras, né, bloqueios, Olha e a só. gente poderia quebrar a Sim, cidade, quebrar a cidade. efetivamente Nossa, falando. sim. Então, nós tínhamos Foi- que fazer um movimento no sentido de buscar uma solução, mas de uma forma justa, Sim, né? Então, assim, eu não sei te dizer o que passou para trás, Aham, eu sei te dizer claro. o que Passou nós no ano vivenciamos que vocês neste tiveram que lá. ano. vocês nós vivenciaram tivemos lá. nesse Os ano que estão ali, né? agora, você tem noção assim? Olha, Dom? na verdade, o que eu sei, não existe um gerente hoje jurídico da Coab, eles optaram por ficar com o quadro de funcionários da Coab, que são bastante competentes, né? E aí, obviamente, o Coronel Canova, que é quem preside, Ele continua, né? Ele está lá agora desde janeiro deste Uhum. ano, né? Junto com o financeiro, que é o GOB, né? Mas não é o GOB que saiu da companhia, tá. é o Valdir GOB, o né? Valdir. E assim, eles estão procurando, obviamente, ver qual é o melhor caminho. E aí eu já não posso dizer, porque é gestão pública e eu não sei efetivamente qual é a diretriz ou a Sim. deliberação que a senhora prefeita, que é a maior acionista, deu à companhia em detrimento dessas questões. Isso acho que ainda vai um bom tempo. Vai ainda, um né? bom Pra, tempo. nesse desenrolar aí, não é Tenho mesmo? certeza absoluta. Eu também acredito Então, que vai. né, Mas eu Você- acho que justiça será feita, né? Pelo Com menos certeza. em detrimento. Você daquilo viu o que eu ouvi agora? O Que quê? ela disse? O quê? Que a nossa prefeita é a maior acionista da dívida da Coab. Nossa. Como sabe- prefeitura. Ué, Vamos corrigir. mas ela é. Ela que responde hoje Hoje é ela que tá respondendo. pela prefeitura. Sim. Não é mais o Gazeta, é ela que responde. Uhum. Se tiver que pagar essa dívida, é ela que vai ter que pagar. Sim. Aonde ela vai arrumar o dinheiro? Mas vai ter que pagar. Sim. Então, ela, você já entendeu, né? Aonde você entrou. Então, baixa Mas ela entrou. pra ficar melhor. Entrou sabendo, né? Não, ela achou que aquilo Será? era tudo chocolate. Não, na verdade, a nossa prefeita, assim, né? Ela entrou falando que ela ia simplesmente arrumar a casa, né? Que ela É. não ia criar nada, não ia vir com nada, com Era inovações. fácil, né? Ela ia organizar a casa. Gente, Bauru tá precisando ser organizado já faz muito tempo. E aí? Ser prefeita de Bauru, ser prefeito de Bauru, precisa pelo menos, já que quer resolver o problema, já vem lá com uns 300 bilhões de reais no bolso seu, fala assim, entrei aqui, vou pagar todas as dívidas, agora Bauru tá inteiro. Aí você pode falar, você é melhor prefeito ou prefeito de Bauru. Caso contrário, com o dinheiro público, né? Você faça logo esse negócio desse refil aí, senão daqui a pouco você vai ser dono de todas as casas da cidade também, que tem muita gente devendo imposto. Muito. Né? Realmente, está Muita acontecendo gente, mesmo. muita Bom, vamos lá então. Vamos ver se tem mais pessoal aqui mandando mensagem para nós, mandando boa noite. Voltando aqui, ó. Temos o Marcos. O Marcos fez uma pergunta aqui pra gente, né, Marcos? Deixa eu pegar aqui. Ah, nós temos mais uma pessoa aqui. Nós temos a Elisandra Tavares nos acompanhando. A Elisandra é uma querida, ela faz parte da diretoria de ensino de Bauru. É uma pessoa sensacional que ela já está convidada e logo já estará aqui no programa com nós, Toninho. Ela já aceitou Opa! o convite, tá? E vai ser muito boa a presença dela aqui. Temos a Simone Bombini também. Simone, uma engenheira fantástica. Um abraço para você, Simone. E vamos na pergunta do Marcos Augusto. Como que o senhor, doutor Leonardo, avalia a LGPD? Então, agora eu acho que a gente vai ter um período da LGPD que vai ser mais no sentido de educação, mudança de cultura, né? Porque a maioria da população não tem a menor ideia, né, de como funciona, de como funcionaria. A gente tem mais ou menos uma estimativa hoje que 90% dos empresários também não tem ideia do que seja,
né? Realmente. Então, eu acredito que num primeiro momento eu avalio a LGPD chegando mais para a questão de educação mesmo, né? Ensinar, porque hoje, né, vários estudiosos dizem que os dados são o petróleo do novo século, né, do novo milênio. Realmente. Porque a gente diariamente preenche formulários, mais formulários, participa de tantas redes e mídias sociais e a gente tem aquela sensação de que é de graça, né? Que é gratuito, né? Na verdade, não, né? E existem alguns documentários que estão aí em serviço de streaming, não sei se eu posso falar, mas Netflix, por exemplo, Claro. enfim, tem o dilema das redes sociais, privacidade hackeada, tem alguns documentários e os especialistas falam, né, que quando o produto não tem o produto não tem valor, enfim, você não paga por ele, normalmente o produto é você. Você mesmo é o produto, você que está ali abastecendo com seus dados, gerando propaganda customizada, gerando marketing personalizado. Hoje, dependendo do que eu falar aqui com vocês no programa, quando eu comprei o meu celular, instalei o aplicativo no celular, o sistema operacional, eu já concordei para facilitar o uso dele, captar minha voz, por exemplo, né? Então, a gente falou aqui de Coab, falou de prefeitura, está falando de dados pessoais, dependendo de como a gente está falando isso, o algoritmo já está preparando uma devolutiva para a gente sobre isso. Sim. Se eu falar de viajar para algum lugar, amanhã o meu e-mail já recebe propaganda daquilo para onde eu vou. Se eu sugerindo lugares para onde sugerindo, enfim. É tudo muito rápido, né? E assim, né, tem um outro ponto também. A gente é usuário dessas redes, né? Sim. E eu só me lembro, e vários professores falam isso também, que a terminologia usuário a gente utiliza para o usuário de drogas e a gente para o usuário das redes. E hoje gerou dependência virtual, hoje existe clínica especializada para dependente virtual. Então, assim, é bem ampla a discussão mesmo no que se refere à proteção desses dados, né? Nossa, e é algo novo, mas é algo que realmente já deu muito problema pra muita gente, né? Sim, Como sim. as pessoas já Continua tiveram dando, né? problemas eu já tive problemas. E aqui tem uma pergunta também, ó. Como que as pessoas, será que elas têm consciência da importância de proteger seus dados? Não, Nós não não tem. temos, né? Não tem porque... O que acontece? Todos nós aqui no programa, Sim. somos desculpa a expressão, mas nós todos somos do século passado. Sim. Mais sim. do que isso, nós somos do milênio passado. Não. E a gente... Fala, como E a gente... Eu fiz 18 anos recentemente. Então. Eu não sei do que você está falando, mas então. eu tô entendendo. Mas a gente é de uma geração que faz a transição do analógico para o digital. É A verdade. gente cresceu lendo jornal impresso, a gente cresceu assistindo televisão, a gente cresceu sabendo o que é lista telefônica, decorando o número de telefone. Não existe mais lista. Então, Imagina, tudo fazendo pesquisa Lista amarela. na Barça, fazendo pesquisa em biblioteca. Então, a molecada de hoje, então, igual o Toninho, que acabou de fazer 18 Sim, anos, claro. ele nasceu em 2002, 2003. aí. Então já é Isso. desse milênio, já é desse século. Né? Sim, claro. Mas essa molecada de hoje já cresce sob uma nova égide, né? É uma nova perspectiva. É engraçado porque quando a gente fala que até um tempo atrás, pra gente assistir algum filme, a gente tinha que ir numa locadora, ia de sexta-feira pra alugar 3 pra ficar o fim de semana inteiro, tinha que entregar rebobinado. Quando essa molecada aqui... A única ela locadora quer que eu conheço hoje é o vereador de Bauru, mais nada. Só ele que Tem mais. com a gente, inclusive. Só ele que eu conheço. Quando essa molecada pega e fala, mas como assim? Mas por que você não acessava Netflix? Por que você não entrava no YouTube? Mas por que você não ouvia Spotify? É um negócio muito assim. Por que você não pesquisava no Google? Sim. Então, na verdade, quando a gente fala dos problemas que essa lei pode trazer, muito é em função da utilização equivocada que a gente faz. Por quê? Você falou de proteção de dados. Sim. Muitos ainda acham que o mais valioso é o aparelho celular, é o computador e não o que está dentro. E na verdade o que está dentro que é o que tem valor, é o que é um valor inestimável, né?
A gente às vezes se preocupa em colocar alarme na nossa casa, colocar cerca elétrica, toma as cautelas de praxe, mas... Não se preocupa com você lá dentro. Mas não se preocupa. Usa a mesma senha para todos os Tudo, e-mails, realmente. para Pra banco, redes para rede sociais, pra social. tudo, a gente faz. As noções de segurança física, a nossa geração que fez essa transição, Sim. a gente não tem muita dimensão dos Entendo. perigos virtuais que hoje são muito maiores do que os físicos, né? E aí essa molecada que cresce hoje, eu digo que a maioria é órfão. Eles são órfãos digitais, porque não tem ninguém para ensiná-los. E aí eles aprendem sozinho. E aprende rápido, porque fuça tudo, né? Aprende rápido, Já é uma eles têm uma geração. facilidade, porque desde pequeno tudo que eles clicam, eles acham que tem que ter retorno. E eles querem tudo muito rápido, Querem né? tudo muito rápido, é o conteúdo a qualquer custo. E aí, então, a gente tem esse abismo, assim, né? Entre pais e filhos, enfim. Então, assim, a gente não protege. Entre quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, se eu jogar aqui, por exemplo, data de nascimento do filho, combinação de primeiras letras, aniversário de casamento, eu consigo descobrir a maioria das senhas da maioria das Realmente. pessoas, né? Sim. Porque usam senhas fáceis, As usam, pessoas né? são óbvias sempre, São né? senhas óbvias, fala senhas que muito óbvias. que fica complicado ficar guardando. E os que guardam, às vezes anotam num papel. Então o que vai resolver? Não Porque alguém vai pegar o Não vai. papel, né? Você chega em algumas empresas, tá lá do lado do mouse, lá uma cadernetinha com todas as senhas. Isso não pode existir, né? Então a gente não protege os nossos dados como deveria, mas a cultura está mudando aos poucos, né? A cultura está mudando aos poucos. A educação digital agora está começando até. Educação digital não é você ensinar informática. Não, né? Né? Não é você ensinar ela mexer num pacote Office, num Word, no Excel, não é ensinar a digitar. Educação digital é ter ideia que o mundo digital é a extensão do mundo real, é a mesma coisa, né? Então a gente hoje, infelizmente, ainda não protege os nossos dados como deveria. E como que Bom, deveríamos tá ouvindo aí, ó? proteger, então, né? Você tem umas dicas aí bacanas pra nós que somos dessa geração, desse século aí, né, Toninho? Como que a gente pode proteger? Porque eu mesma sou extremamente, como eu posso falar, analfabete, gente. Eu tô aprendendo agora também. Ó, eu tenho algumas dicas mais precisas, mas eu me permitam contar uma historinha aqui, que eu sempre falo nas minhas palestras, inclusive, e o pessoal começa a se tocar dos perigos da internet, né? Sim. Então imagina que em Bauru, vamos colocar Getúlio Vargas ali, que o pessoal sai para caminhar, né? Isso. Agora, em época de pandemia, tá um pouco complicado e tudo mais, só que assim, é um dos points da cidade para exercício físico, não é? E o pessoal, na grande maioria das vezes, vai lá andar, caminhar, correr, uns vão para fazer exercício mesmo e outros é um evento social. Passear. Né? Vai passear, Passear. né? Enfim. Eu acho que seria um tanto quanto estranho, no mínimo estranho, se você estivesse ali andando e do nada uma pessoa que você não conhecesse chegasse do seu lado e falasse: oi, você quer ser meu amigo? Como é que você chama? Você quer sair comigo mais tarde? Não sei o quê. Você fala: pô, o cara tá louco, Tá essa pessoa, o que tá acontecendo, né? acontecendo? Não É sei o verdade. que e tal. Porque esse contato físico ainda nos traz um certo recato, um distanciamento e tudo mais. Eu faço essa comparação, eu falei de Bauru na Getúlio Vargas, mas que seja lá em Londrina, que eu estava falando no Lago do Igapó, que seja lá em Curitiba, por exemplo, lá no Parque Barigui, em São Paulo, no Ibirapuera, enfim, qualquer lugar, o pessoal teria esse recato. Só que na internet a gente está andando também. Permita a comparação, a gente está andando. Sim. Então a gente está visitando o perfil, a gente está entrando no Instagram de um, no Facebook do outro, isso, aquilo, não sei o quê. E você está adicionando, seguindo pessoas, você está trazendo essas pessoas para dentro da tua casa, trazendo essas pessoas para dentro da sua família, trazendo essas pessoas para os seus segredos mais íntimos, sem você conhecer. Então E as pessoas fuçam, hein? Não, mas a questão, ô, Toninho, às vezes tem até a questão do fuçar, Sim. que a gente Da forma derivou um curiosa. termo também que chama stalking. Eu coloquei né? aqui, Que inclusive, invadir. Eu que coloquei inclusive foi tipificado agora como crime, Sim, né? eu ia Tem o crime perguntar de isso pra stalking. você, se Mas- é crime também. Eu Meu posso Deus. falar um pouco do stalking também, mas Pode o que eu falar. quero dizer
é que não é nem quando as pessoas fuçam, é quando você mesmo entrega o ouro pro bandido. Você mesmo fala, né? Então, assim, é engraçado porque as pessoas não conseguem transpor o mundo físico para o mundo digital. Você fala pro seu filho, você fala pra quem... A gente foi educado assim, não converse com estranho, não receba doce de estranho. Verdade. E na internet você conversa com todo mundo sem saber quem é. Às vezes você tá conversando lá com a Fernanda de 20 anos e na verdade é o Ela João não de é. 40 anos que tá Exatamente. conversando, né? Então, eu vejo um grande perigo nisso, e quando às vezes as pessoas acabam combinando um encontro real sem saber quem vai encontrar mesmo, né? Tem todos esses perigos, né? Nossa, Enfim. muito bom Por querer isso falar acontece- sobre isso também. Por isso acontece tantos crimes, né? Tanta coisa que tá acontecendo. Dentro das casas das pessoas, né? As mulheres conhecem um cara, imagina uma coisa, ele manda a foto do galã lá Sim. dos Estados Unidos, não é que aparece. Não, e tem é algum- outro E tem e... os estelionatos também. Tem Tem, muito caso de estelionatários. tem. Hoje eu conheci uma pessoa, uma amiga que passou por um problema gravíssimo de estelionato por conta disso. Porque assim, Né? vocês me perguntaram com relação à proteção de dados, Sim. e eu tô antecedendo uma casa que é a questão de educação digital. Sim. Porque daí a questão da educação digital faz com que a gente acabe blindando outros setores. Mas existe estelionato, existe mais uma figura também que foi criada, que é o Chantagem. sextortion, que é extorsão sexual, Isso. né? Muito. Essa questão de você vazar fotos íntimas, utilizar aquilo para depois ter alguma vantagem financeira ou uma vantagem sexual. Assim, tem muita coisa nova, né? Que o pessoal às vezes não tem real noção da dimensão disso, né? Quando você falou da questão do stalking, né? Os stalkeadores profissionais que temos hoje. O que foi tipificado é quando há uma insistência, uma persistência por parte do agressor em relação à vítima, que pode vir a causar um constrangimento, um dano psíquico, psicológico, enfim. Não é meramente ficar Stalkeando ali, dando uma stalkeando, fuçadinha, entre igual a aspas, gente da faz fuçada. de vez em quando. Mas assim, pode chegar a questão mesmo, porque você pega hoje, tem medida entre ex-companheiros, por exemplo, medida de afastamento, Sim. caso de Lei Maria da Penha, por Sim. exemplo. E a pessoa continua importunando digitalmente. Ela não está cumprindo Não a tá, medida, não tá. né? Olha, Inclusive muito bom hoje, falar isso. acaba lá, inclusive pelos meios digitais, inclusive pelos meios virtuais, Porque né? tem que manter a distância, beleza. É. Mas ele tá mandando um recado, olha, se você não fizer isso, eu vou te pegar. Quer dizer, Exatamente. ele tá, da mesma forma, ele tá descumprindo a lei. Sim, exatamente. Vamos falar boa noite aqui pro pessoal, Toninho, que tá nos Boa noite. acompanhando. Você viu do Hélio aqui, não? O Douglas Dias, boa noite, amigos, no programa Nota 10. O Douglas também tá falando, hoje a tecnologia a internet é uma ferramenta não explorada de forma correta. Realmente, ela pode ser explorada de forma correta ou não, né? Depende de quem está explorando, será? Como tudo Como- na vida. Esse é o ponto. Quando às vezes tentam, entre aspas, criminalizarem as novas tecnologias, você criar resistência quanto à internet, qualquer coisa, a mesma faca que você corta o pão, você pode enfiar na goela de alguém. Né? Exatamente. Então, assim, qualquer ferramenta ao longo da nossa história, ela pode ser utilizada para o bem e para o mal. Evidentemente que pela proporção dos danos na internet, Sim. aí realmente o dano pode ser, assim, estratosférico, né? Terrível, né? E tem um adágio que a gente... Pergunta pra ela aqui, ó. Eu consegui ver aqui. Tá vendo aí? Tô. Tem um Pode adágio que a gente Aham. fala no meio de tecnologia por causa da internet, Tá aí a pergunta ali, ó. que é que se você não quer que os outros não saibam, não faça. E na internet, então, isso... É o que mais acontece. Ah, Nós temos uma pergunta aqui. A pergunta é do Hélio dos Santos. Sou o Hélio dos Santos, morador do Meiridota. Gostaria de fazer uma pergunta. Precisamos fazer o registro do imóvel, já está quitado. A papelada está toda no cartório, mas o cartório não tem como dar entrada, devido à Coab estar fechada. Poderia me informar se tem previsão da abertura da Coab ou se tem alguém para atender o pessoal do cartório?
Olha, o que eu tenho comigo, pelo menos, porque eu já sempre estou conversando lá com os funcionários e mesmo com o presidente, a Coab está aberta no período da tarde, da 1 da tarde até às 17 horas de segunda a sexta. E aí ele consegue, obviamente, fazer o pedido do levantamento para baixa da hipoteca. Tá Muito respondido, bacana. hein, Hélio? Mais alguma dúvida, Hélio? Pode mandar aí pra gente. E a Silvia Zambuja está nos assistindo. Boa noite, Silvia. Boa noite, Silvia. Um abraço pra você. Abraço, Silvia. Parabéns pelo lindo trabalho que você faz, Saudade dela. Uma querida. Uma querida. Nós temos também a Joana Dark. Olá, boa noite a todos. Eu penso que além de sermos o produto dessas empresas, somos também empregados e sem remuneração. Exemplo, Local Guides, o Google. Sim. A gente acaba, de certa forma, sendo longa-manos deles. A gente trabalha para eles. Servimos eles, né? Porque toda vez que a gente está compartilhando os nossos dados, nossas predileções, nossas preferências, a gente está alimentando aquilo que a gente chama de Big Data, que é um banco de dados gigante. Sim. E isso faz com que eles tenham de graça, né? Daí eles acabam recebendo isso gratuitamente, aquilo que demandaria um trabalho gigantesco de pesquisa, né? Então, assim, a gente foi caminhar, registrou lá a nossa corrida, qual foi a nossa média, aí de repente já chega uma propaganda de tênis, aí já chega não sei o quê, e aí tal, indicação pro cardiologista, fazer check-up, assim. Toda hora chega Toda mensagem. hora chega, né? Muito boa reflexão, Joana. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores? Vamos lá? Vamos falar então do Churros Dadá. Friozinho combina com churros quentinhos. Gente, esses churros eu aprovo, nós aprovamos. É sensacional. Temos também a Mariflex. Qualidade você já sabe. Só aqui na Mariflex. Né, Henrique? Só isso? Não vai falar nada? Passou a bola pro Henrique. Passei a bola pra ele tá Passou a bola dormindo. pro Henrique. Vamos lá, Agora que ele vai abrir o Henrique. microfone. Mariflex, vamos Isso lá. aí, Mariflex, mobiliário corporativo. Telefone para contato é o 3223-0250. Qualidade você já sabe. Só aqui na Mariflex, né? E a loja se localiza na rua Amadeu San Giovanni, 756, ao lado do antigo Paulistão da Getúlio Vargas. É isso aí. Muito Tá bem. facinho, né? Vamos lá. Temos também a Aniane Espaço Fashion, moda feminina e infantil. Quero dar um abraço, mandar um abraço para a querida da Aniane, que nos presenteou no programa de Mulher para Mulher. Ela nos presenteou para quarta-feira, para terça-feira, no nosso programa, onde vai estar sorteando uma roupa ali da confecção infantil. Muito obrigada pelo presente. Só que a mulherada tem que mandar áudio, mandar... Exatamente. Porque senão não vai participar, né? Se não tivermos o suficiente ali, o pessoal ali, nós não vamos fazer semana que vem, hein? Não participa. Queremos a participação de todas. E temos também o estúdio Casa Ritmos, Dançar e Viver Bem. Danças aeróbicas, fit dance, zumba, ritmos, jump, dança do ventre. Professora Kelly Elizabeth. Telefone para contato 998 747913. É isso aí. Voltando aqui, Vamos lá. agora vamos falar, que horas são agora, No Toninho? meu relógio são 20 horas e 21 minutos. 20 horas e 21 minutos, daqui a No meu pouquinho. relógio, deve ser isso aí, né? Daqui a pouco vamos para um intervalinho, ainda temos Temos tempo 10 aqui. minutos ainda. Ainda Dá temos pra 10 fazer mais minutinhos pergunta, Belém. aqui. Nós estávamos falando então de stalkear, de todas essas coisas. E eu estava pensando também a questão das redes sociais, o Facebook vem utilizando aí de uma ferramenta, de um sistema que o pessoal está reclamando muito, né? Você não pode mais falar certas coisas que você é bloqueado. Na verdade é o seguinte... O que está acontecendo? O Facebook... Vamos entender o Facebook de forma ampla, porque o Facebook é a plataforma que é proprietária também do Instagram, que também é proprietária do WhatsApp. Então você tem aplicativos ali dentro de um guarda-chuva maior que seria o Facebook, né? E há uma campanha já de algum tempo, não só envolvendo o Facebook, mas, por exemplo, o Twitter, ou até mesmo os aplicativos vinculados ao Google, que é o caso do YouTube, enfim, de combate a fake news, ok? Notícias que
que não tem ali... Vão com a inverdade, Não, né? não tem, Ela não tem uma fonte confiável, não foi checada, veracidade e Não tudo é o mais. profissionalismo, né? jornalismo profissionalismo, que eu costumo falar. E aí, acompanhado a isso, começou também uma campanha referente a tentar extirpar, mas está longe disso, então está diminuindo, discurso de ódio. Sim. Né? Discurso de ódio também. Então a gente tem essas duas grandes vertentes hoje que as redes sociais tentam bloquear: fake news e discurso de ódio, né? Sem contar o que desde sempre eles tentam coibir, que é a questão de pornografia infantil, conteúdo inapropriado, de mutilação, enfim. Tá. Mas com relação especificamente a essa pergunta, né? Começaram-se novas fake news dizendo que se você digitasse o nome de um candidato tal ligado a tal coisa, o Facebook autorizava. Mas se você dissesse do opositor, o Facebook não autorizaria. E é mentira, Isso entendeu? É mentira. Isso não acontece. Né? né? Não acontece. Na verdade é que dependendo de alguns termos que você vier a colocar... E aquilo for falso, for mentira mesmo, Ou eles foi tentam. ofensível? Eles tentam cortar, né? Isso. Eles tentam cortar. Ou mesmo, às vezes é publicado, e tem muito usuário que não tem ideia disso. Às vezes você publica alguma coisa e as pessoas que te seguem, os seus amigos, os seus seguidores, enfim, eles mesmos te denunciam. E você não sabe, porque essa denúncia é anônima, né? E aí, dependendo de como você coloca isso, né? E fala, o Facebook me travou. Não, às vezes são seus próprios seguidores que te travaram. Porque às vezes seu perfil é fechado, só aqueles seguidores, só aqueles amigos que têm acesso. Então, assim, normalmente o tiro vem da onde a gente menos espera, né? Então, eu digo isso porque, na grande maioria das vezes, quando, por exemplo, tem mensagem anônima, né? Entre aspas, anônima, que o pessoal acha que é anônima. E a gente faz quebra de IP, vai atrás, consegue o número de IP junto ao provedor de aplicação. Depois vai ao provedor de conexão, decifra aquilo, vem de lugares muito perto, às vezes da própria família, às vezes do próprio amigo, né? Então, o pessoal tem que... Porque a gente gosta de culpabilizar normalmente aquele que a gente não conhece, né? A gente que já tá vai longe, né? Às vezes tá ao lado. E às vezes tá ao lado. Assim, existem histórias... Mirabolantes, né? Mirabolantes, para não dizer, no mínimo, pitorescas, assim, que... pela questão minha da advocacia, o código de ética da OAB não me permite trazer alguns casos pontuais. Sim. Só que a minha liberdade acadêmica e docente enquanto professor, eu sempre digo que eu tive um sonho que foi mais ou menos assim, aí não tem problema. Então, para você ter uma ideia, já aconteceu assim, por exemplo, de um ofensor ali que tecnicamente era anônimo, né? Acabando com a reputação de uma determinada mulher, isso, aquilo, tal. Essa mulher ir procurar, nesse sonho que eu tive, um advogado lá, né, para auxiliá-la e tudo mais. O marido ali diligente, em cima, que eu quero identificar quem que é esse cara e não sei o que e tal. E na hora do vamos ver, descobriu que era o próprio marido que estava fazendo aquilo. Mas como assim? Ele fazia um duplo teatro achando que ele nunca ia ser descoberto. Você fez Meu Deus, fiquei chocada agora. Eu vou falar pra você uma coisa. Você tá falando do Facebook, de bloqueio e tal. Nós trouxemos aqui, nós sabemos que o Facebook não permite que você venha cantar aqui, o cantor, música dos outros completa. Então tem um tempinho que você pode cantar a música de quem você quiser. Nós trouxemos um compositor, o cara que canta e compõe. As músicas dele, ele cantou quase inteira. As músicas dos outros, é claro, só um pedacinho. Nossa. Sabe o que aconteceu? Teve uma denúncia, o Facebook bloqueou a gente. Certo. Por um período, não foi 24 horas, se não me engano isso. Quer dizer, aí depois eu perguntei pra pessoa, você ficou sabendo disso? Falei, não, porque o Facebook cobra os direitos autorais. Sim. Aí ele falou, então eu vou cobrar meu direito autoral, já que tu bloquearam, eu quero meu direito autoral, porque ele é o compositor das músicas. Sim, sim. Então ele falou que ele ia correr atrás disso. Não é verdade, Jota Luiz? E Então, isso será que aconteceu. ele ganha? Não, é porque na verdade a questão não é muito a minha parte, mas assim, a minha praia, até lá no nosso escritório, o doutor Henrique, que trabalha com essa questão de direito autoral, também vinculado à questão do ECAD, né? Tem tudo isso. Na verdade, o que acontece?
é que a partir do momento em que você tá fazendo uso da propriedade intelectual de outra pessoa, que no caso é essa música aí, enfim, o dono tem que ser remunerado. No Sim. caso dele, é dele mesmo, enfim, Não, tal. foi aí que a gente Provavelmente, não entendeu, mas provavelmente essa denúncia deve ter chegado de uma maneira ali superficial. E o Facebook, não vai apurar, já aproveita lá. assim, isso acontece, para alguns casos como esse, foi ruim. Mas em alguns casos bem específicos, assim, acaba sendo bom, porque às vezes acontece alguma coisa que pode gerar uma gravidade alta, Sim. então eles bloqueiam e mandam para a pessoa que foi bloqueada uma forma dela justificar o que aconteceu. Foi Tá. que eu vi. Nesse caso, ok, pode até virar uma piada, não sei o que ele é. Ele é o dono ele é o dono da canção, enfim. Mas eu vou trazer um caso pra você, Toninho, que acabaram bloqueando um determinado vídeo, né? Aparecia tal pessoa, e aí fala assim, não, bloqueei, agora eu vou ver do que se trata, por exemplo. E era um conteúdo de cunho erótico, por exemplo, tá? Então ele acabou bloqueando antes, né? E aí, vamos ver do que se trata efetivamente, né? Então é assim, é caso a caso, né? Tem que ser analisado. Realmente. Paulinho Zambotti. Esse homem nasceu em Florida Paulista, mas mora lá no Vale do Paraíba, lá. Olha, Tá longe, vendo. Boa noite, Paulinho. tá longe mesmo, Nós né? vamos tomar uma água, tomar um cafezinho. Já já nós voltamos, né, Daqui Cíntia? a pouco estamos de volta. É rapidinho, hein? Voltamos rapidinho, E nesse rapidinho. intervalinho, preparem aí as perguntas, deem sugestões. Se tiverem dúvidas, enviem pra gente. Estamos aqui esperando vocês. Então, né? Eu agora mesmo mandei uma mensagem, hoje é dia do doutor bacharel do advogado. Eu mandei uma mensagem pro advogado, falei que eu ia ligar pra ele, falou, agora não, que eu não tô podendo. Como assim? Aquele advogado do Corinthians. Ah, mas ele você nunca consegue. Não, por mas quê? é difícil falar com ele, né? Nossa, é sempre complicado, né? Que absurdo, Todos cara. os programas a gente tem Não, esse ele mandou ligar contato. Amanhã no Loucos da Bola talvez a gente Então, mas eu não vou estar consiga. aqui, viu, Cíntia? Ah, não, né? Não, Eu vou então, tentar fazer essa Tenta- ligação. tem que ligar pra esse Eu e o Rafa doutor aí vamos fazer. pra saber se ligaram a energia do Corinthians até hoje, se Eu ele pagou, acho- aconteceu, né? É, nós vamos dar Tem uma que olhada saber. nisso. Valeu. Tá Já volto. joia, vamos lá.